Então, eu fixei como objetivo estudar o comportamento assintótico dessas medidas quando as caixas cresciam para ZD. Isso era. E para isso, nós provamos duas desigualdades, que são as ferramentas básicas para provar a existência desses limites. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é utilizar essas desigualdades para provar outras desigualdades e, a partir dessas outras desigualdades, provar a existência do limite. Tá? Então, o que a gente quer estudar é o comportamento assintótico dessas medidas. Então, eu vou pegar condições de fronteiras e vou querer provar que esse objeto converge para uma certa medida μ, quando n tende para mais infinito, onde λn são subconjuntos crescentes que convergem para ZD. Bom, a ferramenta básica vai ser a desigualdade de FKG, que me diz que se f e g são funções monótonas, então elas têm correlações positivas. Tá? E as medidas aqui dependem de... Tá, nós vimos que, embora tenha provado isso para uma condição de fronteira positiva e para Hs positivos, eu comentei ao final que isso era válido para qualquer sequência H e qualquer condição de fronteira eta, e eu não vou repetir esses índices no membro da direita. Muito bem, então o meu objetivo é provar o seguinte lema. Eu vou considerar primeiro um λ1 contido em λ2, f uma função monótona, e o que eu vou querer provar, então, eu já ilustrei essa situação, tem um λ1, um λ2 maior, uma função f cujo suporte está contido em λ1, vou colocar condições de fronteira tanto em λ1 quanto em λ2. Então, o fato dessas condições de fronteira estarem mais próximas aqui, vão fazer com que os spins desse conjunto tenham tendência a serem mais positivos e, portanto, a função f seja, o valor médio dela seja maior. Tá? Então, nós vamos querer provar que, com condições de fronteiras positivas, beta e h fixos, essa função vai ser decrescente. Tá? Então, o λ1 vai ser maior ou igual que f mais beta h λ2. Certo? Então, esse vai ser um primeiro resultado. Então, que vai me dar uma... Vamos dizer que essa sequência, portanto, é monótona e, portanto, vai ter um limite. E depois eu vou querer discutir a unicidade do limite. Então, para a unicidade do limite, eu vou utilizar esse segundo lema. Que vai me dizer que se f é uma função monótona. Bom, e sempre que eu estou falando aqui em funções, eu estou imaginando que elas têm suportes finitos, tá certo? São funções locais. Então, se eu considerar o valor médio de f com respeito a uma condição de fronteira eta, então isso vai estar compreendido entre f mais e f menos.
E, bom, de novo você tem uma função aqui. Se você bota condições de fronteiras positivas, a tendência vai ser que os spins aqui sejam mais positivos do que se você tiver outro tipo de fronteira. Tá, e como F é monótono, então F vai ser maior para a condição de fronteira mais. Bom, e por simetria, vale isso. Tá, então esses são os dois lemas que vão nos permitir passar o limite. E para provar esses dois lemas, eu vou precisar de um resultado, que é estudar qual é o comportamento dessas medidas quando eu condiciono. Então eu tenho um lambda contido em gama. E eu quero considerar a esperança de F condicionado aqui no conjunto gama menos lambda. Então, nesse conjunto aqui, a configuração seja... Então, eu quero que... vou fixar uma configuração ômega. Vamos dizer de... em ZD. Tá bom? E eu vou querer que sigma de x seja igual a gama de x para x em gama menos lambda. Tá, então eu estou condicionando. Eu peguei a minha medida beta h em gama com uma condição de fronteira eta. Então eu tenho uma condição de fronteira eta aqui. Aqui eu impus gama. E a minha afirmação é que isso vai ser igual a f em beta h lambda com uma condição de fronteira que eu vou chamar de ômega eta. Então, ômega no conjunto gama menos lambda e eta no conjunto eta complementar. Então, eu defini agora uma nova configuração que, bom, podia ser mais simples, uma nova configuração no espaço todo, em ZD, que no conjunto gama é a configuração ômega e que no conjunto gama complementar é a configuração eta. Então, eta aqui eu não mudei, mas eu mudei a eta dentro do conjunto gama, substituindo por ômega. Tá? Então, isso é uma nova configuração de menos 1 ZD. Tá claro? Bom, então vamos... bom, isso é uma conta. Essa parte, é o segundo membro aí, essa da igualdade. Esse aqui. É igual a F, a média de F para ômega, né? Porque a média está sobre o lambda ali. Depende, né? Sei lá, esse conjunto podia estar aqui e depois o que você está dizendo é verdade se eu estiver numa situação aqui, e isso eu vou mencionar, porque nós estamos a vizinho mais próximo. Você podia considerar uma interação que tivesse ao longo alcance, e aí o comportamento longe do conjunto vai ter alguma influência. Então, se quiser incluir no futuro
esse tipo de iteração longo alcance, é melhor escrever esse lema dessa forma. Bom, então o que eu vou fazer agora é provar esse resultado e a partir desse resultado provar esses dois lemas. Então, primeiro o resultado. Bom, o resultado é uma conta. Vou calcular essa esperança condicional. Vou chamar isso de estrela. Estrela é igual. Bom, todo mundo sabe o que é esperança condicional, não? Esperança condicionada num conjunto, ou, quer dizer, se não souberem, me avisem que eu... Então, o que eu preciso é calcular essa razão. Então, eu vou calcular o numerador. Sem a função de partição, porque a função de partição vai aparecer no numerador e no denominador. Então, essa soma é uma soma para todas as configurações em gama. Bom. E aqui vão aparecer os três termos. Então, a interação entre spins, a interação com o campo externo e a interação com a condição de fronteira. Então, eu estou impondo que todos esses spins tenham um valor determinado no conjunto gama menos lambda, portanto, isso vai permitir reescrever esses termos substituindo todos os sigmas de x por ômega de x nos x que tiverem em gama menos lambda. Tá? Então, eu vou reescrever o expoente como... Bom, então, vai aparecer aqui primeiro x e y em lambda, de sigma de x, sigma de y, x vizinhos de y. Depois, mais desculpa, aqui tem um beta, hein? Mais x em lambda, y, gama menos lambda de sigma de x, ômega de y. Esses são os pares em que x é vizinho de y com um deles fora. Então, isso exaure essa... Não, tem mais x e y em tem esse termo. Então, isso resolve o problema dessa primeira soma.
Depois tem o campo externo. Então, aqui eu tinha uma soma sobre todo gama, eu vou passar a ter uma soma sobre lambda de sigma de x. E eu estou tomando h, desculpe, aqui constante, e mais h soma para x em gama menos lambda de sigma de x, que é igual a ômega de x. E, finalmente, para esses termos, eu tenho mais beta x em lambda y gama complementar de sigma de x eta de y e mais beta x em gama menos lambda y no maior gama ômega de x eta de y. Tá, esses são todos os termos que aparecem aqui no expoente. E eu vou fazer a mesma coisa com... Tá certo? Ou eu esqueci algum termo? Tá tudo aí. Muito bem, e eu vou fazer a mesma coisa com um denominador. Né? Eu vou ter a mesma soma com um expoente. Então, sempre que no termo não aparecer sigma, eu vou poder cancelar o termo do expoente do numerador com o denominador. Então, isso vale para esse termo, por exemplo. Então, esse termo eu vou poder cancelar o numerador com o denominador. Esse termo eu vou poder cancelar o numerador com o denominador. E esse termo aqui também vou poder cancelar o numerador com o denominador. Tá certo? Bom, e aí os outros, quer dizer, apareceu a interação local aqui. Né? Depois, bom, o que eu afirmo agora é que a energia que sobrou é a energia que corresponde a beta H no conjunto lambda com essa condição de fronteira. Então, o que eu afirmo é que a energia que sobrou, depois desses cancelamentos, é a energia que corresponde àqueles parâmetros. Bom, porque nós temos aqui os termos de interação dentro de lambda. Aqui, então esse é o primeiro termo que aparece na energia. O segundo termo é a interação com o campo externo, que é esse. E depois o terceiro termo, que é com a condição de fronteira, onde agora aparecem, bom, os pontos que estão em gama menos lambda, que é a condição de fronteira é ômega, e os pontos que não estão em gama, em que a condição de fronteira é eta. Então, depois, bom, então, deixa eu escrever aqui. Então, primeiro eu modifiquei essa energia. Agora, por outro lado, como os valores de sigma estão fixados nesse conjunto, essa soma passa a ser uma soma simplesmente para as configurações de menos 1, 1, a potência lambda. F é uma função cujo suporte está contido em lambda. Então, aqui eu continuo tendo f de sigma. Tá, não faz diferença
essa indicadora desaparece e o que sobra aqui é E menos a energia do conjunto lambda, beta, H e a condição de fronteira, a condição ômega em lambda, em gama, e a condição eta em gama complementar, tá, de sigma. Tá certo? E a mesma conta vai me dar um valor similar para o denominador sem o f, que, portanto, vai me dar exatamente a função de partição associada a essa energia, o que prova essa identidade. Tudo bem? Perguntas? Bom, então isso é o resultado, e a partir desse resultado a gente vai provar aqueles dois lemas. Tá certo? Posso apagar? Bom, e uma observação se eu quero calcular essa esperança condicional, tem aqui uma função que está contida num certo conjunto, cujo suporte está contido num certo conjunto lambda, tem um conjunto maior, e eu acabei de calcular aqui, então, a esperança condicional de sigma sendo igual, sabendo que sigma nesse anel é igual a uma certa configuração nesse anel. Bom, nós acabamos de verificar que isso aqui é igual a essa esperança. Ora, essa esperança, ela só depende, como nós temos interação a vizinhos mais próximos, ela só depende do valor da configuração na vizinhança do meu conjunto lambda. Tá? Então, essa esperança condicional é igual à esperança condicional conhecendo sigma no que eu vou chamar de fronteira externa de lambda. Então, a fronteira externa de lambda são todos os pontos que não estão em lambda, mas que têm um vizinho em lambda. Bom, isso, de certa forma, é uma generalização em dimensão maior da propriedade de Markov. A propriedade de Markov diz que, bom, para quem conhece a propriedade de Markov, é que para você determinar a lei do futuro, do passado você só precisa do presente. Então você pode jogar fora todo o passado, guardar unicamente o presente e calcular a lei do seu processo. Aqui, uma propriedade, uma generalização, dimensão superior, você, para poder calcular o que acontece no interior do conjunto lambda, conhecendo tudo que acontece fora desse conjunto lambda, você pode jogar tudo fora e a única informação que você precisa é a vizinhança de lambda. Então, essas medidas
satisfazem uma propriedade que generaliza a propriedade de Markov em dimensão superior. Tá? Bom, uma observação. Bem, então vamos agora começar a provar o lema 1 e o lema 2. Então, eu tenho no lema 1, bom, vou mudar as notações, um lambda contido em gama, e eu quero mostrar que f mais gama é menor que f mais lambda. Tá certo? Gama maior, f é monótona, tá? Portanto, essas medidas estão decrescendo. Muito bem, então eu vou utilizar esse resultado que me diz que, na verdade, o f mais gama é a f em lambda é f em gama condicionada. Esse resultado me permite escrever, quer dizer, representar essa medida como medida no conjunto maior. É o valor médio da f condicionada que sigma seja igual a sigma em gama menos lambda seja mais. É isso aí. Tá certo? Esse é o resultado. Bom, então isso aqui eu posso escrever como F1 sigma em gama menos delta igual a mais. Em gama mais. Tá? E agora utilizar essa função, é uma função monótona, tá certo? Porque ela vale, só vale 1 se todo mundo for positivo. Então, qualquer configuração que esteja abaixo dela, o valor dela é 0, portanto é uma função monótona. E a gente viu que as correlações são positivas para funções monótonas. Então, f é monótona, essa função é monótona, então ela tem correlação positiva, quer dizer que isso aqui é maior do que f gama mais a indicadora, e a indicadora vai cancelar as indicadoras cancelam e eu tenho o resultado. Tudo bem? Perguntas sobre essa prova? Sobre esse resultado? Bom, o resultado...
intuitivo. Então agora eu tenho uma configuração eta e o que eu quero é mostrar que se eu tomar uma função monótona, então ela é limitada pela condição positiva. Se f é monótono, então vamos, quer dizer, vou tentar representar essa esperança com uma covariância, jogando eta como função. Quer dizer, todo eta que aparece na condição de fronteira, eu vou pensar que isso é uma função. Tá. Então a ideia é, isso aqui é soma em sigma, de f de sigma, sigma x, sigma y, mais h sigma de x, e agora eu tenho esse beta, eta de x, eta de y, sigma de x. Tá. E o que eu vou fazer é botar um menos 1 mais 1 e escrever isso como f de sigma, exponencial beta sigma de x, eta de y menos 1. E agora eu tenho a energia em lambda, beta, h com condições positivas de sigma. Tá? Então eu tinha aqui a condição de fronteira, eta y sigma de x, eu subtraí 1 e somei 1. Quando eu somei 1, eu fiquei como se isso fosse a condição de fronteira positiva. Então, transformei essa Bom, eta de y menos 1 é negativo. Então, essa função é monótona decrescente. Bom, menos ela seria monótona crescente. Então, simplesmente, as desigualdades trocam sinal. Eu tenho essa... No denominador, eu fiz a... Aqui faltou, evidentemente, a função de partição. E para a função de partição, eu vou fazer a mesma transformação, de modo que no denominador só vai me aparecer essa função. Então, eu pude escrever f lambda eta como f g lambda mais dividido por g
lambda, onde g é uma função decrescente. E isso, como a g é uma função monótona decrescente, eu simplesmente troco as desigualdades, quer dizer que a correlação fica negativa, e isso, portanto, é menor do que f mais lambda. Tá? Essas funções, tanto f e g, quer dizer, a função g é positiva e é monótona negativa. Tá? E todo mundo concorda que se eu tenho uma que é crescente e a outra decrescente, eu simplesmente vou trocar. Porque se você multiplicar por menos 1 das duas, a desigualdade, os dois lados da desigualdade, você vai trocar a igualdade e a função que era decrescente vira crescente. Bom, então isso prova os dois lemas que vão me permitir estudar o comportamento assintótico das medidas que nós introduzimos. Perguntas? Está claro? Portanto, talvez um teorema. Seja, se eu tomo uma sequência lambda n crescendo para ZD, então mi beta h lambda n mais vai convergir. E aí eu vou representar esse objeto por mi beta h mais. E o limite não depende da sequência. Vejam que eu só estou pedindo a sequência para que cresça para ZD, então não estou pedindo nada sobre as condições de fronteira, sobre o tamanho da fronteira desse conjunto. E depois vou mostrar também que esse limite é invariante por translação. Então, invariante por translação. Se eu agora tenho uma configuração sigma em menos 1, ZD, eu vou definir a translação dessa configuração por x. Então, eu vou fixar um x em ZD, vou definir uma nova configuração, tal x sigma, tá? Que em y vai ser igual a sigma de x mais y. Então, simplesmente você tem uma configuração aqui em 0, aqui está x, bom, mais, menos, e agora você vai definir tal x de sigma, essa nova configuração, só que você vai botar a origem aqui. Então, você trazer essa configuração para cá. Então, em 0 eu tenho um mais, menos, tá? Porque tal x em 0 é sigma em x. Então, em 0 está aqui. Tá? Simplesmente você transladar por menos x a sua configuração. Tá? Bom, então isso me define
translações de configurações, e agora eu posso estender esse operador a funções, olhar a translação de uma função. Então, a translação de uma função vai ser aplicada a sigma, por definição, vai ser f aplicado a tal de x, de sigma. Então, quer dizer, eu defini translações de configurações, agora translações de funções. Tá. E posso definir translações de medidas. Então, translação de uma medida μ vai ser a medida que tem a seguinte propriedade: se eu calcular f, o valor médio de uma função f que depende do número finito de coordenadas de uma função cilíndrica com respeito a tal x de μ, é você calcular tal x de f de μ. Como as funções caracterizam as medidas, isso caracteriza essa medida tal x. E eu vou dizer que uma medida é invariante por translação se tal de x de μ é igual a μ para todo x. Tá, então, isso é a definição de uma medida que seja invariante por translação. E a minha afirmação é que essas medidas, que foram obtidas como os limites, são invariantes por translação. Tá? Bom. A invariância por translação vai dar a propriedade especial dessa medida limite para mais adelante, velocidade. Então, na verdade, essas medidas são ergódicas com respeito à translação. Como? Por afirmação? Por transformação, não entendi. Por afirmação que vamos fazer agora? Ou... Não vou provar isso. Se você provar alguma coisa sobre o decaimento da correlação, você consegue provar isso, né? Que elas são ergódicas. Decaimento da correlação conforme... É o que você vai precisar mostrar para garantir que elas são ergódicas. Tá, mas isso a gente não vai estimar. Tá. Bom, então esse é o teorema que eu quero provar agora. Perguntas? Bem. Então, vamos provar esse... Então, para mostrar essa convergência dessa medida, basta mostrar que se eu pegar uma função monótona, então, para toda função monótona, o beta h lambda n mais vai convergir. Bom, converge porque é decrescente se eu pegar uma f monótona. Tá? Então, basta provar esse limite para funções monótonas. Ora, se eu tomar uma função monótona, nós vimos pelo lema 1 que essa sequência é decrescente. Então, o limite existe. Então, existe um limite, f beta h mais lambda n. Lambda n dizendo que, bom, eventualmente isso depende da sequência que eu escolhi. Né? Para cada sequência,
esse argumento diz que você converge. Então, esse objeto que você obteve no final, se eu pegar a função f igual a 1, isso aqui converge para 1, esse objeto é... Então, isso aqui eu tenho um operador sobre as funções. O que eu digo é que esse operador aplicado a 1 é igual a 1, porque se eu pegar f igual a 1 aqui, isso aqui é sempre igual a 1. Tá? Esse operador ele é linear, se eu pegar soma de duas funções, esse operador aplicado à soma vai ser a soma dos termos. Se eu multiplicar por uma constante é a mesma coisa. E se eu pegar uma função positiva f, esse operador vai me dar um número positivo. Tá? Então, isso significa que esse operador é uma medida. Tá? O teorema de representação te diz que todo operador que tem essas três propriedades é, na verdade, a integral da sua função com respeito a essa medida. Então, isso mostra que tem lá uma medida e que esse objeto é o valor médio de f com respeito a essa medida. Bom. Muito bem. Agora, eu quero mostrar, naturalmente, que isso não vai depender da sequência lambda-n que você considerou. Então, eu vou pegar uma sequência lambda-n, uma sequência gama-n, e eu quero mostrar, essas duas sequências crescem, e eu quero mostrar que o limite é o mesmo. Bom, agora eu vou utilizar o meu mesmo lema. Porque para cada n que eu fixar, lambda n está fixo, como gama está crescendo para ZD, eu posso encontrar um gama que contém. Então, se o gama contém e a f é monótona, então eu vou ter essa desigualdade. Tá? E reciprocamente, para um gama suficiente, para um gama fixo, eu vou poder encontrar um lambda que seja maior. Então, essas sequências são encaixantes, portanto, tem que ter o mesmo limite. Está claro ou está informal demais? Como? Tá tudo bem? Ou perguntas? Eu tenho que dar mais detalhes? Bom, façam perguntas. Bom, então isso mostra, se vocês aceitaram o argumento, que tem um limite e que esse limite não depende da sequência escolhida. Então, é um objeto. E a única coisa que me falta provar é que ele é invariante por translação. Então, para mostrar que ele é invariante por translação, eu tenho que mostrar então agora eu posso tirar lambda n da notação, tá certo? Eu tenho um estado mais que depende desses dois parâmetros beta e h. E para mostrar que ele é invariante porque esse estado é invariante por translação, o que eu tenho que mostrar é que para toda x vale essa identidade. Se eu pegar a função, pegar a translação dessa função. Bom, agora, então nós vimos, se eu pego uma função f e o suporte da f
é um certo conjunto lambda. Então, está aqui o meu conjunto lambda. O suporte de tal de x de f vai ser esse conjunto lambda menos x. Então, eu vou pegar esse conjunto lambda deslocá-lo de menos x, e esse é o suporte da minha função tal x de f. Né? Se o suporte da f fosse a origem aqui, eu ia ter que olhar em menos x para poder determinar o valor de tal de x, de sigma. Então, o que eu vou fazer? Eu sei que a sequência lambda n eu posso escolhê-la como quiser, porque o limite não depende. Então, para esse eu vou pegar uma sequência lambda n para f, e para tal x de f eu vou pegar lambda n deslocada de x. Então, isso aqui é igual ao limite em n de f mais beta h lambda n. Não depende da sequência, eu escolhi uma sequência lambda n que converge para ZD. Mas para essa, eu vou pegar o conjunto lambda n deslocado de x, transladado de x. Bom, e para cada n fixo, essas duas coisas são iguais. Tá? Você tem a sua função f aqui, que tem um suporte lambda, que está contido num certo lambda n. E você botou condições mais na fronteira de lambda n. Isso vai ser a mesma coisa que você pegar, vamos dizer que o lambda menos x esteja aqui, vai ser pegar o lambda n menos x, botar condições de fronteira positiva e calcular. Esse valor. Então, essas duas expressões são iguais, e sendo iguais, os limites são iguais. Tá certo? Perguntas? Bom, então provamos, e assim como provamos a existência dessa medida mais, poderíamos ter provado a existência da medida menos. Agora, é claro que não dissemos nada sobre a identidade dessas duas, se essas duas medidas são iguais ou não. E aí tem esse teorema que te dá condições elementares para que essas duas medidas sejam iguais. Então, assim como... Bom, eu mostrei que existe um limite para a condição positiva e condição negativa. Pode existir um limite para um eta. Eu pego um eta qualquer, podia existir um limite. Então, essa proposição me diz o seguinte. Bom, suponha que o limite seja único. Limite ser único significa qualquer que seja a condição de fronteira que você pegue, você tem um único limite. Bom, se o limite é único, certamente a medida mais beta h é igual à medida
menos beta-H. O limite é único, então essas duas são iguais. Tá. E se essas duas são iguais, então o valor do spin, o valor médio do spin com respeito a essas duas medidas são iguais. Então, é evidente que 1 implica 2, que 2 implica 3. Bom, acontece que as recíprocas também valem. Essas três condições são equivalentes. Então, você tem um critério hiper simples para determinar a unicidade de medidas limites, que eu vou chamar de medidas de Gibbs. Tá? Basta você verificar se o valor médio do spin com respeito à medida com condições de fronteira positiva coincide com o valor médio do spin. Tá claro? Então vamos provar que 3 implica 2 e depois que 2 implica 1. Bom. Nós tínhamos introduzido essas variáveis zeta de x, n de x, que era igual a 1 se o spin em x era positivo e 0 caso contrário. Então isso aqui era 1 se sigma de x fosse igual a 1. Tá. Bem, essa variável n de x, essa função, é obviamente monótona crescente. Bom, agora se eu tomar um conjunto A finito, soma de funções monótonas é monótona, então certamente eta de x soma x em A é uma função monótona crescente, mas se eu subtrair n de A, que é o produto, né, lembrem que n de A é o produto das nx, essa função também é monótona. Tá? Porque isso aqui vai ser sempre zero, a menos de todos os spins em A serem iguais a 1, e nesse caso, isso aqui vale n e compensa o penúltimo. Tá, pega, você sai de menos todo mundo isso aqui, sai de uma configuração em A em que todo mundo é negativo, né? Isso vale 0, aí vai trocando. Então, à medida que você vai trocando, isso aqui vai crescendo de 1. Até chegar a uma situação onde você tem n-1 spins positivos. Então, isso aqui vale n, quer dizer, onde n é a cardinalidade de A. Então, isso aqui vale n-1, aí você acrescenta o último, isso aqui passou a valer n, isso aqui passou a valer 1, você ficou constante. Então, você tem realmente uma função monótona. Bom, e nós vimos que para funções monótonas,
Se você pega a condição de fronteira negativa, o valor médio da função monótona é menor que o valor médio. Esse foi o lema 2. Tá certo? O lema 2 me dizia, eu apaguei, se f é monótono, então a condição de fronteira menos no conjunto lambda é menor que uma condição qualquer que é menor que a condição mais, né? Em conjuntos finitos. E se isso é verdade para conjuntos finitos, isso é verdade no limite. Então, essa é uma função monótona. Isso aqui é menor que essa. Bom, então, por linearidade, eu vou ter que NA mais menos NA menos. Tá? Então, eu passei simplesmente esse termo aqui para o outro lado. Isso é menor ou igual que essas diferenças. Das diferenças da zeta de x. Mais eta de x é sigma de x mais 1 sobre 2. Tá? E, por hipótese, a medida é invariante por translação, então as esperanças dos sigmas de x são todas iguais, entre mais e menos. Então, a esperança de eta de x mais é igual, por hipótese, a eta de x menos. Então, essa diferença é menor ou igual que zero, porque o outro termo cancela. Tá. Bom, mas por outro lado, nós sabemos também que eta mais é maior. Então, isso nos diz que a esperança dessa função, que é monótona, tá, é menor do que essa outra. Mas a gente sabe que ela é maior, porque a função NA é monótona. Então, elas são iguais. Então, a gente acabou de mostrar que para a medida mais, quer dizer, que a função NA tem a mesma esperança para a medida mais e para a medida menos. Como toda função pode ser escrita a partir das NAs, essas duas medidas são iguais. Então, se o spin na origem for igual, a medida mais e a medida menos são iguais. Tá certo? Bom, e agora, se as medidas mais e menos são iguais, naquele mesmo lema que nos dava essa relação, mostra que NA, quer dizer, que o valor médio de NA com respeito à medida menos é menor que o valor médio de NA com respeito a uma condição de fronteira qualquer, que é menor com respeito à fronteira positiva. Então, eu passo ao limite. Se houver um limite desse termo intermediário, ele vai estar compreendido entre esses dois valores. Mas como essas duas medidas são iguais, esses dois valores são iguais, portanto, o valor desse limite vai ter que ser igual e, portanto, existe uma única medida.
Portanto, esse resultado dá um critério muito simples para unicidades de medidas de Gibbs. Basta você calcular o valor médio de um spin na origem para essas duas medidas que você acabou de mostrar, ou mostrou que existem, né? Essas duas medidas extremais de Gibbs. Nós tínhamos definido a transição de fase como sendo, uma descontinuidade da pressão, da derivada da pressão. Inspirado no modelo de campo médio, a gente primeiro mostrou que a pressão existe, que não dependia da condição de fronteira. E aí definimos transição de fase como sendo uma descontinuidade da derivada em H da pressão. E agora a gente pode introduzir uma outra definição de transição de fase, que é a existência de mais de uma medida. Ou seja, que as medidas mais e menos são diferentes. Então, isso podia ser uma segunda definição de transição de fase, e o que a gente quer mostrar é que elas coincidem. Então, que a não diferenciabilidade da pressão garante a existência de duas medidas limites. Então, você tem um critério puramente analítico, você tem lá uma função, e se essa função tem uma derivada descontínua a um certo ponto, você tem a existência de uma medida, de duas medidas de Gibbs diferentes. Então, esse é o próximo resultado que a gente quer provar. E para isso eu vou precisar de alguns resultados preliminares. Que eu vou enunciar agora. Então, o primeiro deles diz respeito ao valor médio de quer dizer, a dependência em H do valor médio. Então, vou olhar essa função, sigma de 0, mais beta e H. E o que eu afirmo é que essa função é crescente em H, e contínua à direita. Tá? CD, contínua à direita. Bom, e aí você tem, evidentemente, todos os mesmos enunciados substituindo mais por menos. Então, vai ser decrescente, contínua à esquerda. Então, por simetria. Tá certo? Se eu trocar todos os spins por mais por menos, tudo que acontece para a medida mais acontece com condição de fronteira menos. Então, eu tenho uma simetria que me permite traduzir todas essas afirmações a medida menos. E a segunda afirmação é que essa função é crescente em beta. Bom, ela também contínua à direita em beta, mas eu não vou provar. Então, crescente. Então, vamos provar primeiro o que é crescente em H. Isso eu preciso mostrar que sigma 0
Como essas medidas são tomadas como limite, estão definidas como limite, basta eu mostrar que essa função é crescente em H. Então, se eu pegar um volume finito lambda, olha essa medida, se eu mostrar que isso é crescente em H, é simplesmente passar o limite. O limite de funções crescentes não pode ser simplesmente não decrescente? Ah, crescente para mim significa não decrescente. Eu não vou provar que elas são estritamente crescentes. Bom, isso, como é que a gente vai demonstrar isso aqui? Vamos derivar isso aqui em H e ver o que acontece. E minha afirmação é que se você derivar, acho que a gente já fez uma conta, se não fizemos essa, fizemos uma conta igual, é que se eu derivar isso em H, isso vai me aparecer um sigma de x, x em lambda. Menos não vou botar todas as... Vocês concordam com essa identidade? Ou... O que acontecia é que eu tinha uma fração aqui. Então vamos primeiro derivar o numerador. No numerador você tinha exponencial de H dessa soma de sigma de x. Então quando você deriva em H aparece isso aqui. E o denominador, então ia aparecer a função de partição ao quadrado. E em cima a derivada da função de partição, que vai dar exatamente a mesma coisa sem um sigma zero. Então que vai te dar esse termo aqui. Bom, e isso pela desigualdade de GKS é positivo. O Griffiths que vai vir para cá mês que vem, é o desse Gzinho aí? Eu não sei quem é o Griffiths que está vindo para cá mês que vem, Não vai vir mas eu diria que não. Não. Vai ter um custo para unidade em fevereiro. E é Griffiths, eu fiquei achando que eu Como é que escreve esse Griffiths? G-R-I-F-F-I-T-S. F-H. Dois Fs, olha. Não seria GHS, não, hein? Não, acho que é GKS, mas eu posso verificar. Não, GKS. GKS, G, então, de Griffiths, Kelly e Sherman. E FKG é de Fortuyn, Kastelijn e Genibre. Muito bem, então isso prova que é crescente, agora vamos provar que é contínua direita. Então eu quero estudar, eu vou tomar uma sequência HK, convergindo para H, e eu estou interessado no limite em K de sigma zero mais beta HK. Eu quero mostrar que esse limite é
igual em beta H. Bom, como é que eu defini essa medida? Essa medida é definida como limite em lambda n, né? Então, eu peguei uma sequência lambda n, que está crescendo para ZD. Isso aqui é uma sequência que depende de dois parâmetros, k e n. Bom, agora, quando quando n cresce, lambda n está crescendo, essa é uma função monótona, então essa esperança está decrescendo. Tá. Então essa sequência AKN, ela decresce em n. Tá. Então, estou pensando isso aqui como, bom, você tem A1, 1, A1, 2 e por aí vai, tá? A2, 1. Então, n está vindo para cá e k para lá. Muito bem, então nós acabamos de ver que ela é decrescente nessa direção. E como a HK está decaindo, e a gente acabou de ver que ela é monótona em H, ela também está decrescendo nessa direção. Então ela cai nessa direção e cai nessa direção. Certo? É decrescente, tanto nas linhas quanto nas colunas. E uma sequência com essa propriedade, você pode trocar o limite, né? Você pode tomar primeiro o limite em K e depois o limite em N, ou primeiro o limite em N e depois o limite em K, o resultado é o mesmo. Então eu posso inverter aqueles limites. Bom, e se eu posso inverter esses limites, para n fixo, essa expressão é sem infinito em H. Tá, a caixa está fixa. Então, isso aqui é o limite em n. E isso é beta H, que mostra a continuidade à direita. Tá certo? Então essa função ela é crescente e contínua à direita. Bom, então agora vamos ver crescente em H. Crescente em H é a mesma coisa. Basta mostrar que para lambda fixo é crescente em H. Para beta, não, para lambda. Lambda fixo, ela é crescente em beta. Então vamos derivar isso em beta.
Então, de novo, eu tenho um numerador e denominador. Então, primeiro eu vou derivar o numerador. E quando eu derivo o numerador, eu tenho sigma zero e a exponencial de beta. Então, o que vai aparecer é a soma dos vizinhos de beta sigma x, sigma y. Então, essa é a derivada do numerador. E no denominador, eu tenho que derivar o denominador, então vai aparecer z ao quadrado, 1 sobre z ao quadrado. E em cima eu tinha o sigma zero. Então, eu tenho menos porque eu derivei 1 sobre z, o sigma zero. E agora, a mesma derivada em h, que é esse termo aqui. Tudo bem? Bom, e aí de novo aplico o GKS para mostrar que isso é positivo. Bom, mas isso me permite, em particular, definir uma temperatura crítica. Tá? Vou tomar H igual a zero, eu não tenho um campo externo. Tá? E eu sei que a existência de uma ou mais medidas está ligado a essa identidade. Tá? Bom, então o que eu estou fazendo agora é fixar o campo externo igual a zero. Então, sem campo externo, a unicidade, a condição para a unicidade é a identidade desses dois objetos. Mas, sem campo externo, pegar uma condição de fronteira negativa, quer dizer, inverter todo mundo, o que eu digo é que isso aqui é igual a menos sigma zero mais. Tá? Você troca menos com mais, você vai ter a mesma distribuição se você trocar a condição de fronteira menos por mais. Então, quando você não tem campo externo, a condição para a unicidade é que a magnetização da medida positiva seja zero. Tá? Por outro lado, nós vimos que essa magnetização é crescente em beta. Tá? Então, o que vai acontecer para betas pequenos? Bom, esse objeto é crescente. Então, você tem beta aqui. Bom, é claro que ele pode, talvez, já em beta zero, começar de algo positivo. Mas, certamente, vai ter o menor deles em que ele é positivo. Então, eu posso definir o beta crítico como sendo o ínfimo dos betas, tal que sigma zero beta mais seja positivo. Tá? Significa que abaixo de beta crítico eu tenho uma única medida,
e acima de beta crítico eu tenho mais de uma medida. Então eu tenho aqui uma temperatura crítica. Para temperaturas altas, que é beta pequeno, eu tenho uma única medida, e para temperaturas baixas, que é beta alta, eu tenho uma. E isso é dividido exatamente por um beta crítico. É claro que aqui eu desenhei uma situação em que você tem uma contínuo, podia ter uma descontinuidade aqui, pode ser contínua à direita, contínua à esquerda, isso eu não disse nada. Então, aqui, eventualmente, você podia ter um valor. Mas você tem essa temperatura crítica. Então, isso mostra a existência de uma... Você pode, graças a esses dois resultados, caracterizar, mostrar a existência de uma temperatura. Uma sensação negativa, não? Como? Fizemos a prova de GKS positivo. Sim. Nós mostramos no GKS, a primeira afirmação do GKS é que era positivo. Depois que as correlações eram positivas... Bom, perguntas? Bem. Agora, eu quero comparar os dois critérios de unicidade. De transição de fase. Nós tínhamos duas definições para transição de fase, que era um problema da derivada da pressão, e agora a existência de mais de uma medida de Gibbs. Eu quero mostrar que essas duas condições são equivalentes. Então, lembrem, a gente tinha demonstrado a existência de uma pressão, que era uma função convexa. Então, se eu fixo um beta e olho agora essa função convexa em H, se a função é convexa, ela tem derivadas à direita e à esquerda. Essas derivadas são crescentes. Então, nós tínhamos definido representado isso aqui como m beta mais de H. Não sei se é a derivada à direita. E a derivada à esquerda e essas funções convexas elas têm a seguinte propriedade, que se a derivada, se a função é diferenciável num ponto, tá, se existe essa derivada, se as derivadas à direita e à esquerda são iguais, então essa derivada é o limite
isso é uma propriedade de funções convexas. E lembrem que aqui a gente tinha tomado sequências lambda-n crescendo para ZD, mas com a condição de que a fronteira não era muito grande. Isso aqui era também, quando você deriva a pressão, era 1 sobre n log da função de partição. Então isso aqui te dava, que era o limite da magnetização empírica. E esse limite não dependia da condição de fronteira no... Então agora eu quero mostrar que esse limite que esse m beta mais de H, isso aqui a derivada direita é igual a sigma zero mais. Tá, é a mesma coisa para menos. Então, esse m beta mais é a derivada direita e o menos é a derivada esquerda da pressão. Se a gente provar esse resultado, a gente terá ligado essas duas noções de transição de fase. Porque havia transição de fase se essas duas medidas, se esses dois números não coincidiam. Se a função não era diferenciável, isso é, se a derivada à esquerda era diferente. Mas se a derivada à esquerda é diferente, significa que essas dois spins são diferentes, significa que existe mais de uma medida. Certo? Se existe mais de uma medida, essas duas coisas são diferentes, portanto, essas duas derivadas são diferentes, portanto, a derivada de psi não é contínua. Então, esse lema unifica esses dois conceitos de transição de fase. Tá certo? Perguntas? Bom, então eu vou provar uma cota inferior e uma cota superior. Eu tenho que relacionar esse objeto minha primeira afirmação
equivale a esse limite. Tá? Vamos usar invariância no caso, né? Vamos usar invariância da medida aí? Não. É? Não. Como? A invariância não ajuda. Não, porque eu tenho invariância no limite, não tem invariância antes de passar o limite. Então você tem lá o seu x, lambda n. Acho que ele está falando no sentido ergótico da coisa, assim, a esperança. Não, mas aí eu precisaria ter uma medida fixa. Para provar invariância no limite não fizemos invariância. Não, mas agora essa sequência aqui, lambda n está fixa. Eu peguei uma sequência. Lambda n, estou fazendo a soma sobre todos os caras em lambda n. Então eu estou pegando um cara na fronteira, então esse cara está sendo muito afetado pelos mais. Estou pegando um cara no interior. Esse cara aqui, ele está no interior da caixa, então ele é pouquíssimo afetado pela fronteira. Esse cara aqui, ele tem indivíduos que estão na fronteira. E esses caras que estão na fronteira estão sendo muito afetados. E é por isso que eu preciso impor que a fronteira se comporta bem, porque se o volume da fronteira começar a ficar muito grande, eu tenho muitos caras que estão sendo influenciados pela fronteira e isso não vai ser verdade. Bom, mas uma desigualdade é sempre verdade, é que sigma de x de lambda n é maior que o sigma zero. Tá? Porque essa sequência é decrescente. Eu pego os conjuntos cada vez maior. Então, todos esses caras aqui, então, tá certo? Eu fixei um x, olhei um x, eu tenho esse conjunto lambda n, agora eu aumento o lambda n e essa esperança começa a diminuir. E no limite, isso vai convergir para esse cara. Então, essa desigualdade sempre vale. Então, agora eu preciso da desigualdade contrária. E a desigualdade contrária, eu vou pegar aqui, vou fixar um cubo de tamanho K e vou colocar em torno de cada spin esse cubinho. Se o cubinho está contido dentro de lambda n, eu vou obter uma cota no outro sentido. Vou dizer que a esperança desse cara é menor que a esperança do x se eu considerar o cubinho. E tem alguns pins em que o cubinho não está contido em lambda n, e esses eu vou descartar porque eles estão próximos da fronteira. Então, o que eu vou fazer, eu vou pegar um cubo, vamos chamar de tamanho L, e vou chamar esse sujeito, é o meu cubo BL. Tá bom? E agora eu vou fixar um x em lambda n, tá? Que é esse conjunto aqui. E vou colocar esse cubo de tamanho lambda L, de tamanho L, centrado nesse x, e vou verificar se ele está contido em lambda n ou não. Então ele vai de, bom, vamos dizer, menos L até mais L. Então ele tem lá 2L mais 1. E eu vou olhar o x, tal que x mais BL, está contido em lambda n. Tá, esses são pontos interiores. São os pontos que estão longe da fronteira. Então, para esses x, tal que x mais BL
está contido em lambda n, eu vou olhar o... Bom, então eu tenho aqui 1 sobre o volume. Sigma de x desse cara como o cubo está contido dentro de lambda n, esse valor médio é menor do que o valor médio se eu pegar a condição de fronteira no cubo. Então ele é menor que 1 sobre lambda x, sigma de x, no cubo é x mais BL mais. Como o cubo está contido, eu tenho essa desigualdade. Então, para esses, eu controlo por isso. Tá? Mas falta estimar os outros pontos que não satisfazem isso. Então, eu tenho agora mais 1 sobre lambda. Bom, e esse cara aqui, ele está muito próximo de sigma zero. Tá certo? Se o cubo for suficientemente grande, isso aqui é quase sigma zero mais. Então eu tenho que mostrar que o que eu deixei de fora, que são todos aqueles x, tal que x mais BL não está contido em lambda n. Esse eu vou simplesmente estimar esse sigma de x por 1. Tá? E agora eu tenho que mostrar que essa soma é pequena. Tá certo? Agora eu estou provando a cota superior. Já tinha cota inferior. Tudo bem? Bom, então vamos estimar esse termo. Bom, o que significa... agora eu quero contar esses pontos. Se x mais BL não está contido em lambda n, significa que tem um cara na fronteira interna que está contido nesse cubo. Tá? Porque eu peguei esse cubo, tá? Aqui está x, aqui está o cubo, e tem um sujeito aqui que não pertence a lambda n. Então eu faço um caminho desse cara até x, tem alguma hora que ele não está em lambda n, ele passa para estar em lambda n, portanto esse ponto está na fronteira interna. Tá. Então, significa que x pertence à união para todos os pontos da fronteira interna de Z mais BK, BL. Tá? Eu peguei esse cara que está aqui na fronteira interna, que está dentro desse cubo, faço um cubo agora em torno dele e x está dentro dele. Então x tem que estar nesse cubo. Tá? Então todo ponto que não está ali está nesse conjunto. E quantos elementos tem esse conjunto? Tem no máximo BL elementos vezes o número de elementos. Então esse objeto aqui é menor que o volume de BL,
o volume da fronteira interna dividida por lambda n. E isso, quando n vai infinito, vai a zero, porque L está fixo. Tá? Então, a gente acabou de provar que o limite sup desse cara aqui em n de estrela é menor que 1 sobre lambda esses caras são positivos. Aqui eu tenho no máximo lambda termos. E você pegar sigma de x para BL é a mesma coisa que pegar sigma de 0 para BL beta H mais. E isso está convergindo para sigma de 0 de mais. Então a gente acabou de provar essa afirmação. Tá certo? Bom. Posso pagar a prova? Então, esse sujeito aqui é igual a sigma 0 beta H mais. Mas ele só é igual a essa identidade aqui só vale para os pontos H em que a psi é diferenciável, que a pressão é diferenciável. Tá certo? Ora, eu quero mostrar essa identidade para toda H. Né? Sobretudo, eu estou interessado nos pontos onde H é descontínuo, quer dizer, a derivada de H é descontínua. Tá. Mas os pontos de descontinuidade, esses são inumeráveis. Então, eu sempre vou poder aproximar esse H por uma sequência crescente ou decrescente. E a gente provou que essa função é contínua à direita. E, por outro lado, eu sei que as derivadas de uma função convexa, a derivada à direita de uma função convexa também é contínua à direita. Tá? Pensa numa função convexa, que não seja... Então, a derivada à direita dela é contínua à direita. E a derivada à esquerda é contínua à esquerda. Então, eu vou utilizar essa propriedade para aproximar os pontos de descontinuidade por pontos de continuidade. Então, quais são as minhas afirmações? Bom, o que a gente já provou até agora é que se psi beta é diferenciável em H, tá? Psi é diferenciável em H, se ela é diferenciável em H, então a derivada dela é esse limite, e esse limite é isso, dado por isso. Se é diferenciável em H, então a derivada dela em H é igual a sigma 0 beta H mais.
que também é igual à mesma coisa com menos, porque esse limite aqui não dependia da condição de fronteira, eu podia ter posto menos e feito toda a argumentação com menos no lugar de mais. Então, o mais ali não tem relevância nenhuma. O que vai ser importante agora tomar o mais é porque o mais é contínuo à direita e o menos é contínuo à esquerda. Então agora eu vou pegar uma H qualquer. Quer dizer, eu não tenho informação se é diferenciável ou não. Então eu vou olhar a derivada à direita de H, de psi. Tá? Essa derivada à direita é contínua à direita. Então, essa derivada à direita é o limite da mesma derivada se eu tomar hk decrescendo para h. Só que os pontos de descontinuidade são inumeráveis. Então, eu posso encontrar uma sequência hk que decresce para h, e esses hk são todos pontos de continuidade da pressão. Tá certo? Então, eu vou tomar uma sequência hk convergindo para h, de maneira que psi beta seja diferenciável em hk. Tá? Você não pode, uma função convexa, não pode ter muitas descontinuidades. Vai ter um número enumerável de descontinuidade que ela é maior que 1, maior que meio, etc. Então, eu posso encontrar pontos onde ela é diferenciável e esses pontos estão convergindo para cá. Então, isso aqui, por continuidade à direita, é a mesma coisa. Bom, mas como ele é diferenciável nesse ponto H, não preciso mais tomar a derivada à direita, simplesmente a derivada. Tá? Mas quando ela é diferenciável, a gente mostrou que a derivada é igual a μ. Ora, e nós mostramos que essa função é contínua à direita. Então, aqui eu podia ter posto menos, mas a menos não é contínua à direita, é contínua à esquerda. Então, isso estende para os pontos de descontinuidade e prova, como eu disse, a unicidade, quer dizer, que os dois conceitos de transição de fase são equivalentes. Perguntas? Bom, então ficamos por aqui. Terça-feira que vem é feriado, a gente continua na quarta.